Boa noite, irmãos. Paz seja com todos, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses 4. Mais uma vez, o Senhor nos deu a graça de estarmos aqui reunidos em Tua presença. Filipenses 4, 1 diz: Meus queridos irmãos, sinto muitas saudades de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Essa mensagem aqui é uma mensagem de Paulo para os filipenses. Ele declarando a eles a saudade que sentia dos seus irmãos. E nós usamos esse versículo também para expressar o quanto nós sentimos saudades de vocês, o quanto nós sentimos saudades da igreja, de Cristo, de amigos, parentes, irmãos. E a saudade, ela dói, o distanciamento dói, o isolamento dói. Mas continuem firmes, porque nós estamos, de certa forma, distantes, mas unidos no Senhor. Amém? E eu quero ler também lá no versículo 4. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É difícil viver em alegria e em paz com tantas aflições acontecendo, com a saudade que nós acabamos de mencionar aqui, com o distanciamento que nós mencionamos. É difícil viver em alegria vendo tantas pessoas sofrendo, tantos perdendo seus empregos, tantos da nossa família, amigos, ou nós mesmos perdendo o emprego, passando por dificuldades. Nós entendemos que é difícil ter alegria na situação que estamos vivendo de pandemias, pessoas que já eram carentes, ainda mais carentes, pessoas que eram pobres, ainda mais pobres, o mundo doente espiritualmente, emocionalmente. É difícil ter alegria em tantas adversidades, mas eu quero te encorajar a buscar essa alegria no Senhor. A forma de nós termos alegria abundante, constante, a forma de nós termos paz que excede todo entendimento é só no Senhor. Então, mais uma vez, nós vamos louvar esse louvor, que a sua vida seja cheia da alegria, seja cheia da paz do Senhor. Que você não busque no mundo, não busque na sua família, não busque nas coisas, mas busque em Deus a alegria e a paz que excede todo entendimento. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Que me preocupar com a aflição
e com as dores do meu coração. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Santo, 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 eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Santo, Santo Deus, Santo, 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 Santo Deus, só em ti, Jesus, é só em ti que nós temos paz, é só em ti, ó Deus, que nós temos a verdadeira paz, é só em ti que nós temos a verdadeira alegria, ó Deus, é só em ti, ó Deus, que nós conseguimos permanecer firmes, fortes. É só em ti que nós conseguimos permanecer de pé, Senhor. Só em ti. É só em ti, é só em ti, é só em ti. Nós buscamos mais da tua presença, nós buscamos mais da tua companhia, nós buscamos mais intimidade em ti, ó Deus. Pois ai de nós sem a tua presença, ai de nós sem o teu refrigério, ó Deus. Venha sobre nós em nome de Jesus, sarando as nossas dores, sarando, ó Pai, a nossa mente, a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito. Restaura, ó Pai, em nós a alegria, restaura em nós a paz. Tira de nós, em nome de Jesus, todas as preocupações, ó Deus. Mas assim como a tua palavra nos ensina, que possamos buscar, Senhor, orando e apresentando a ti todas as nossas preocupações e aguardar em ti em paz, ó Deus, porque o Senhor supre todas as nossas necessidades, o Senhor supre todas as nossas carências, todos os nossos anseios, e o Senhor tem poder para trazer paz para as nossas mentes, alegria para as nossas mentes. Nós nos
alegramos em Ti, ó Deus, porque a Tua alegria nos fortalece todos os dias, todos os dias. Continue conosco, ó Deus, trazendo a paz, paz que o mundo não tem, paz que o mundo não pode dar, que é só em Ti. Restaura a paz no coração da Tua igreja. Tira de nós todas as preocupações em nome de Jesus. Que não seja simplesmente um louvor cantado da boca para fora, ó Deus, mas que seja um momento de restauração da alegria e da paz em todas as vidas que estão conosco, em nome de Jesus. Pai, eu sei, Tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Glória a Deus, Senhor, Te damos graça, Pai, graça pela Tua infinita misericórdia em nos amar, em nos guardar, em nos livrar, em nos dar a Tua paz e a Tua alegria, Deus. Muito obrigada. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por cada cuidado, em cada detalhe, ó Deus. Em cada detalhe o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Nós Te damos graça. Que aqueles que ainda não conhecem a Tua alegria e a Tua paz e que não entendem, que eles venham e vejam, que eles venham e vejam com seus próprios olhos, com seu próprio corpo, que eles contemplem a Tua paz que é maravilhosa, que eles contemplem a Tua alegria que é maravilhosa, Deus. Em nome de Jesus, continue conosco, ministrando os nossos corações, usando a vida do Teu servo mais uma vez para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós agradecemos a oportunidade mais uma vez de estar com vocês. É um prazer, mesmo que aqui na live, estarmos em comunhão com a igreja, vermos alguns rostinhos pelas fotos. É um privilégio louvar ao Senhor com a amada igreja. Nós agradecemos mais essa oportunidade. Passamos a palavra para o nosso pastor Pedro Paulo. Amém? Boa noite, igreja, que a paz esteja com todos, amém? Tem alguém feliz com o Senhor aí nessa noite? Que o Senhor possa ter falado contigo no meio dos louvores, que Ele possa continuar ministrando no mais profundo do teu coração, agora nesse momento da palavra. Antes de mais nada, feche os teus olhos e vamos pedir que Ele ministre no mais profundo dos nossos corações, porque queremos ouvir a palavra dele, queremos ouvir aquilo que ele tem para os nossos corações. Senhor Deus, eterno Pai, te louvo e te agradeço, ó Deus, pela tua misericórdia e pela tua graça. E Pai, me faça merecedor de estar em tua presença e ministrar a tua palavra, Deus. E que o Senhor possa ser fiel, porque o Senhor é fiel com a tua palavra, Pai. Então me use-me como instrumento. Sei que sou pecador e não sou merecedor, mas que em nome de Jesus o Senhor possa ministrar sobre corações que precisam e anseiam de um toque do Senhor, de um falar do Senhor, Pai. Então fique à vontade em nosso meio, Pai.
fala no mais profundo, faz sobre as casas, Espírito Santo. Deus onipresente, faz sobre cada lar e ministra no mais profundo do teu coração, Pai. É o pedido que eu te faço, Pai. Crendo que o Senhor já está falando, em nome de Jesus, continua falando, para a honra e glória do seu nome, seja louvado e engrandecido para todos sempre. Amém. Amém, querido? Você que tem a sua Bíblia, abra comigo em Mateus, o capítulo é o 12, o versículo é o 33. Mateus, capítulo 12, versículo 33. Mateus 12, 33. Diz assim a palavra do Senhor: vocês só poderão ter frutas boas se tiver uma árvore boa. Mas se tiver uma árvore que não presta, vocês terão frutos que não prestam. Porque é pela qualidade das frutas que sabemos se uma árvore é boa ou não presta. Ninhadas de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas, e a pessoa má tira o mal do depósito de coisas más. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo cada pessoa vai prestar contas de cada palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Nessa noite, nós queremos ser bem diretos e sucintos, mas isso não quer dizer que Deus não quer ministrar nossos corações de uma maneira tão simples, mas direta. Aqui nós temos uma passagem, e quando você vê o contexto antes, você vê que lá no versículo 22, do mesmo capítulo 12, vai dizer que é levado para Jesus um homem que estava dominado por inimigo, que estava dominado pelo diabo de tal maneira que ele não estava nem vendo e nem falando. Olha o tamanho da possessão demoníaca através de um homem, ao ponto de não deixar ele nem falar e nem ver. Hoje, infelizmente, nós vemos várias pessoas vivendo isso, não fisicamente, mas nós vemos muitas vezes pessoas passando por isso espiritualmente. Porque o inimigo ele faz no processo, ele processa a pessoa, ela domina a pessoa, tirando a visão e tirando a fala. Então nós vemos aqui que esse homem ele está fisicamente sem ver e sem falar por uma possessão demoníaca. O tamanho do ponto que que o inimigo estava dominando, que o inimigo estava no processo de domínio sobre um homem. E nós vemos que é isso que acontece muitas vezes dentro da igreja e com pessoas. Pessoas estão cegas espiritualmente, estão mudas espiritualmente, porque aqueles que estão dominados pelo inimigo, ele não ouve a voz do Senhor e não fala sobre o amor do Senhor. Eu fico vendo muito, antigamente eu tinha aquela questão toda de que os tímidos não entrarão no reino de Deus, e eu ficava muito naquela questão, nossa, eu era tão tímido, aquela questão toda, por que isso, questão dos tímidos não reinarão no reino de Deus? Mas aí eu fui vendo outra versão e eu fui entendendo que não eram os tímidos simplesmente, mas eram os covardes. Não entrarão no reino de Deus. Quem são os covardes? Aqueles que dizem ser do Senhor, mas não têm coragem de pregar o evangelho para ninguém. Que não têm coragem, porque na verdade estão mudos espiritualmente falando, porque não falam do amor de Deus, fala sobre série, fala sobre futebol, fala de tantas e tantas coisas, mas não tem coragem de falar sobre o amor de Deus. Então tem várias pessoas que não ouvem e não falam espiritualmente, mas aqui nós vemos nessa passagem que é levado para Cristo, que é levado para Jesus, um homem que fisicamente ele está sem ver e sem falar. E aí Jesus, ele pega esse homem e ele cura, mostrando que para Jesus sempre tem solução. Para Jesus, por mais difícil que seja a possessão demoníaca, por mais difícil, imagina você
Quantos diabos poderia haver? Quanto possessão, o tamanho da possessão maligna sobre aquele homem, mas Jesus ele tem um poder. E ele liberta aquele homem no poder do Espírito Santo. Ele liberta ele. E aí as pessoas que estão vendo, as pessoas que estão assistindo, ele fala, nossa, ficam admirados porque como é que Jesus pega alguém que é mudo, alguém que não pode ver, alguém que não pode falar, e de repente agora ele cura, e as pessoas ficam admiradas, falando, é esse o descendente de Davi? E aí os fariseus começam a escutar isso, e por ciúme vocês começam a falar assim, ele faz isso pelo poder de Beelzebul, porque ele é o chefe de Beelzebul, ele faz isso no poder do inimigo. E aí Jesus entendendo e sabendo qual era, porque Jesus ele ora no nosso interior e sabendo qual era a intenção, e sabendo o que eles pensavam, o que eles achavam, Jesus fala assim, olha, não tem como o reino ser dividido. Se eu fosse realmente, eu estaria dividindo o reino. E depois ele continua falando, olha, haverá perdão quando você falar sobre o Filho do Homem, mas quanto o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, isso não há perdão. Então eles estavam falando que Jesus está fazendo algo por o poder do inimigo, sendo que eles sabiam que era pelo poder do Espírito Santo. Então assim, e quando a pessoa faz isso, dando autoridade e o poder a uma outra entidade, sabendo que é o Espírito Santo, essa pessoa está fazendo a blasfêmia contra o Espírito Santo. E quando há blasfêmia contra o Espírito Santo, não há perdão. Aqui esses homens vocês estavam fazendo blasfêmia, porque eles tinham certeza e sabiam que Jesus era alguém especial, mas vocês estavam com tantos ciúmes que eles estavam falando que Jesus estava sendo dominado por inimigo. Dominado pelo inferno, dominado pelo Beelzebul. Tamanho ciúme e a inveja de Jesus ser mais especial e Jesus trazer maior atenção do que eles, os fariseus. Porque eles tinham controle da população, eles tinham controle do povo. E agora Jesus ele aparece como a boas novas, como aqueles que faz o que ninguém mais faz, aquele que chama a atenção do povo. E aí, como consequência disso, os fariseus eles começam a ficar com ciúmes. E tudo que Jesus faz é motivo de eles se ir contra. Mas agora esse aqui ele passa do limite, porque Jesus ele fez algo tão lindo e tão especial na vida de um homem. Mas aí eles estão tão com ciúmes, tanta inveja, que eles têm a capacidade de falar que Jesus ele veio no poder do inimigo, no poder de Beelzebul. E aí Jesus fala seriamente, olha, vocês podem falar mal de mim, mas contra o Espírito Santo. Porque o que eu fiz foi no poder do Espírito Santo, mas contra o Espírito Santo, você falar que eu estou fazendo algo sabendo que é do Espírito Santo, não há perdão. E aí é nesse contexto que nós entramos nessa passagem. Aonde que diz no versículo 33. E essa passagem, ela vai dizer sobre Jesus dizendo para os fariseus. Vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore boa. Mas se tiver uma árvore que não presta, vocês terão frutos que não prestam. Porque é pela qualidade das frutas que sabemos se uma árvore é boa ou não presta. E aqui nós vemos que essa passagem vai dizer sobre árvores, sobre nós, pessoas, sermos árvores, onde que nós temos frutos, onde que nós temos várias passagens que vai dizer isso. E aqui é uma coisa tão simples, uma coisa tão lógica, porque ele está dizendo o seguinte, se a árvore for ruim, o fruto será ruim. Agora, se a árvore for boa, o fruto também será bom. Então, muitas vezes, nós como igreja, nós como povo de Deus, nós que a gente fica tão preocupado em dizer quem é de Deus e quem não é de Deus. A gente fica tão preocupado em dizer quem é joio e quem é trigo. A gente fica tão preocupado em saber quem está certo, quem está errado, quem é do bem, quem é do mal. Mas aí, aqui nessa passagem está dizendo claramente que os frutos, eles não se enganam, uma hora ou outra nós vamos ver os frutos. E o fruto da pessoa má não tem como ser boa, porque ela é normalmente, é fácil nós vermos. Porque a pessoa que é má, ela, com certeza, por mais que queira enganar, ela vai dar um fruto mau. Não tem como uma pessoa, uma árvore que está estragada, uma árvore que a sua raiz, ela está totalmente ruim, totalmente seca, totalmente nada do Espírito Santo, nada saga do teu Espírito. Não tem como ela enganar, ela pode enganar por um tempo, mas uma hora ou outra nós somos seus frutos. E pode parecer que os frutos podem parecer tão belos por fora, mas quando você abre o fruto, você vê que está podre. Então não tem como
Não tem como falar e a gente fica tão preocupado em querer quem tá... Os frutos vão mostrar quem é e quem não é de Deus, quem é bom e quem é mau. Os frutos mostrarão isso. Então não fique preocupado, porque Deus está no controle de todas as coisas. E no momento certo Ele vai mostrando quem é e quem não é de Deus. No momento certo Ele vai mostrando os frutos. E como nós vemos lá em Gálatas 5:22, Ele vai falar sobre os frutos do Espírito. E nós mostramos frutos bons porque nós estamos no Espírito de Deus. E o Espírito de Deus que está em nós nos faz levar a prática em viver em amor, em perdão, em simplicidade. Mas aqueles que dizem ser do Espírito, mas não têm frutos, aí nós vemos a diferença. E é aí que nós vemos, por mais que queiram enganar, irmãos, se a árvore é ruim, ela vai dar frutos ruins. Aqui fica bem claro, olha... Se tiverem uma árvore que não presta, vocês também terão frutos que não prestam. Porque é pela qualidade das frutas que sabemos se uma árvore é boa ou não presta. Se uma árvore é boa ou não, nós sabemos através dos frutos. Então não se engane, porque é natural. As coisas são naturais. Aqueles que são teu espírito, você não precisa fazer força para querer agradar as pessoas. Quando você é teu espírito, as coisas fluem naturalmente. Quando você é uma árvore boa, as coisas fluem naturalmente. Eu fico vendo que muitas pessoas ficam fazendo força em querer ser agradáveis. Muitas pessoas querendo fazer força em ser agradáveis. E Deus está falando assim, olha, quando você tem um fruto, quando você é uma árvore boa, os frutos são naturalmente bons. Você não precisa forçar. Mas se isso nós fazemos quando nós temos o Espírito Santo, não é por nós. Porque na verdade todos nós somos ruins. E nós somos frutos bons. Nós só damos realmente um fruto bom quando nós deixamos o Espírito Santo nos moldar. Nos moldar e falar assim, olha, deixa eu pegar essa árvore podre e deixa eu trabalhar na raiz. E o trabalhar no raiz, ele começa a trabalhar e nós vamos tornando uma árvore boa, ao ponto que naturalmente as pessoas vão vendo nossos frutos. A gente não precisa mostrar, a gente não precisa querer agradar e forçar as pessoas a querer ver o nosso fruto, é naturalmente. É naturalmente que acontece, porque a árvore boa, ela tá árvore boa porque ela é boa. A árvore boa tá fruto bom porque ela é boa. Não é algo que é forçado, mas a árvore que é ruim, ela vai continuar dando um fruto ruim. Porque ela não se deixa ser tratada pelo Espírito Santo de Deus. Aí nós temos na graça de Deus muitas pessoas dizendo ser do Espírito Santo, mas sempre estão envolvidos em polêmicas. Sempre estão envolvidos em questões complicadas. E aí nós ficamos perguntando por que isso acontece sempre. É porque é árvore que está ruim, não deixa de ser tratado pelo Espírito Santo de Deus. E aí os frutos sempre mostram podre. Sempre mostram os frutos. Quando você vai ver, você vai dizer assim, essa árvore parece que está dando fruto bom, mas quando você abre, você vê fruto ruim. E o interessante é que ele vai continuar. Versículo 34. Ninhada de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Aqui Jesus está dizendo para os fariseus, como é que vocês têm a capacidade de fazer algo tão ilógico, porque se você tem uma árvore ruim, vocês têm um fruto ruim, mas vocês querem despistar de tal maneira que vocês são ruins e estão falando coisas boas. Como é que vocês conseguem? Porque o coração, a boca fala daquilo que está cheio o coração. E o coração de vocês está tão cheio de maldade, de indignidade, de coisas ruins. E vocês falam coisas boas, como se vocês fossem bons, mas nós sabemos que vocês são ruins. Sabemos que vocês precisam de um tratamento, fariseus. E Jesus está indignado porque eles têm a capacidade de falar que Jesus ele é dominado por um espírito maligno, por ciúmes. E aqui nós vemos, olha, ninhada, vocês são como cobras.
Porque vocês conseguem olhar a situação e para agradar as pessoas, vocês falam coisas boas, mas na verdade vocês estão preocupados com mesquinharia. Vocês estão preocupados com suas próprias atenções, vocês não amam o próximo, vocês estão preocupados se eu estou curando no sábado. Vocês estão preocupados se eu estou fazendo bem, não se eu estou fazendo bem, mas se eu estou fazendo algo que desagrada a lei. Vocês são ruins. Mas vocês dizem coisas boas como se vocês fossem as melhores pessoas desse mundo. Como que vocês conseguem fazer isso? Se a pouca fala daquilo que está cheio o coração. Mas aí que nós vemos que muitas pessoas elas fazem isso também nos dias de hoje. Elas têm um relatório como se fosse a coisa mais linda, como se fosse uma pessoa sensível, como se fosse uma pessoa amorosa, como se fosse uma pessoa tão boa. Mas nós vemos a realidade de quem tem um fruto mau, não é muitas vezes no público, não é muitas vezes no altar. Nós vemos o podre, nós vemos as frutas ruins, é muitas vezes na intimidade do lar, é no momento da ira. E aí que nós vemos o que o coração está cheio. Porque falar pensado é muito fácil. Eu falar para vocês aqui na frente desse celular, aqui na frente dessa tela, eu falar para vocês de coisas que eu pensei já, que já foi arquitetado na minha frente, é tudo muito fácil. Mas falar no momento da raiva aí que você vê o que o coração tá cheio. Porque você quer ver se eu tenho um fruto bom, não pergunta para quem tá me assistindo agora, não pergunta para minha esposa que tá do meu lado. Pergunta para meus pais como é que eu sou no momento onde que eu não acordo muito bem. Pergunta para quem tem intimidade comigo todos os dias para saber que eu trato ela do mesmo jeito como foi ministrado ontem. Se eu coloco uma maquiagem ou se realmente eu sou alguém que todos os momentos é a mesma coisa. Pergunta para essas pessoas se o meu fruto ele é um fruto podre ou se é um fruto bom. Agora esses fariseus eles estão querendo maquiar, como foi ministrado, estão querendo maquiar, mostrar que eles são bons, mostrar que eles... Mas na verdade Jesus sabe que eles são ruins, porque o coração deles são ruins. Porque o coração deles são maus. Mas aí a palavra do Senhor fala, que Jesus ele fala, olha, a palavra fala, nós falamos aquilo que está cheio no nosso coração. É por isso que muitos filhos estão tão amargurados, porque escutam pais maldizer os filhos, porque sai aquilo que o coração está cheio. Tem tantas pessoas na casa de Deus, cheio de amargura, cheio de falta de perdão, cheio de raiva, cheio de ira, mas chega no altar, é como se ela tivesse um fruto tão bom. É como se ela tivesse um fruto tão lindo. Ela consegue, assim como os fariseus faziam, falarem coisas boas, ministrarem coisas boas, falar de uma maneira tão pensada, aquela coisa toda, mas na intimidade do seu dia a dia. E no momento da ira, e no momento da raiva, e no momento da indignação, da injustiça, quem é você, o que sai de dentro de você, porque nós falamos aquilo que o nosso coração está cheio. E aqui ele vai dizer ainda, olha, quem é bom, ele tem um depósito de coisas boas. E ele consegue tirar daqueles depósitos coisas boas. Agora, quem é mau, ele tem um depósito de coisas más, coisas, rancor, amargura, tudo guardado. Tudo guardado. É por isso que tem pessoas que ela tem tanta facilidade em falar mal das pessoas, tanta facilidade em criticar as pessoas, tem tanta facilidade em maldizer as pessoas, mas quando é para agradar, quando é para dizer, nossa, você tá tão bonito, você é tão legal, a pessoa tem muita dificuldade, mas você vai falando tantas coisas ruins. É porque ela tem um depósito de coisas ruins, aonde que é muito mais fácil para ela ministrar, porque tá tudo guardado. E aí nós vemos que várias pessoas já estão ministrando para outras coisas boas, mas que na verdade está sendo tudo maquiado. Tudo algo que não é verdade. Porque é muito fácil enganar. Porque é só pensar. É só arquitetar na mente. E os fariseus faziam isso. Mas Jesus está falando assim, olha, vocês são cobras venenosas, vocês têm uma artimanha tão grande, ao ponto de que vocês são maus, mas falam coisas boas.
Vocês estão tendo um depósito de vocês estão ruins, mas vocês querem ainda mostrar que vocês são bons. E eu sei, todo mundo sabe que vocês são ruins, ciumentos, pessoas que faltam de amor. E aí nós temos que nos dias atuais, hoje ainda, existem tantas pessoas, mas sabe de uma coisa, irmãos? Essas pessoas estão enganando a si mesmo. Porque pode me enganar, pode enganar você, mas ninguém engana o Senhor. E aqui a palavra do Senhor fala que no dia do juízo tudo colocará as claras e será julgado por toda palavra inútil que você falou. E toda palavra que na sua intimidade, quando ninguém estava vendo, você falou. E toda palavra inútil que no WhatsApp você falou. Que toda desunião que você fez. E toda mentira, irmãos, você entende por quê? Porque Jesus batia tanto em cima dessa questão da hipocrisia com os fariseus. Porque ele era o grupo ali do povo que não queria ser transformado. Porque eles mostravam e continuavam mostrando algo que eles que não eram. Eles continuavam mostrando algo que eles não eram. Eles queriam mostrar para o povo algo que eles não eram. Eles se tornaram um povo mesquinho, um povo arrogante, um povo mau, um povo ruim, um povo que queria mostrar uma coisa, mas era... E Jesus, ele foi morto, e Jesus, ele foi perseguido, e Jesus, ele foi maltratado porque ele tinha coragem de falar o que ninguém queria falar. Jesus tinha coragem de ministrar aquilo que ninguém queria ministrar. E Jesus, ele toca na ferida e fala assim, olha, vocês estão querendo, estão se enganando, mas vocês não enganam. Vocês estão querendo mostrar uma coisa, mas os frutos de vocês mostram que vocês são maus. E isso ninguém engana, irmãos. Ninguém engana. Você pode ser pastor, nós podemos ser pastores, pregador, você pode ser cantor, você pode estar com 30 anos na igreja. Se os seus frutos forem ruins, você é ruim. Você não deixou o Espírito Santo fazer a obra por completo na sua vida, porque na verdade todos nós somos ruins. Sabe o que é diferente em nós? É quando nós deixamos o Espírito Santo transformar as nossas vidas. É por isso que fala em Gálatas 5:22 sobre o fruto do Espírito. Não é o fruto de nós, é o fruto do Espírito que está para nós, para nos tornarmos pessoas melhores. E isso é nós buscarmos o Espírito e é consequência, está buscando do Espírito Santo e deixarmos ele fazer a obra por completo. É por isso que quando Jesus ele fala para Nicodemo, é necessário que você nasça de novo. E a ministração nessa noite é simplesmente falar que frutos é dizer que há uma esperança para você. Que há uma esperança. Há uma esperança para os frutos, para a árvore ruim. Porque ele quer tocar na raiz. Mas é necessário você nascer de novo. É necessário você nascer de novo. Ele vai pegar na raiz, aonde que é a vida. Ele vai trazer a água do Espírito para fazer você nascer de novo. Porque existem pessoas na casa de Deus que precisam nascer de novo. Porque enquanto você não nascer de novo, você não vai ter a capacidade de ter os frutos do Espírito. E enquanto você mentir para você mesmo, dizer que você está querendo agradar, sendo que você, na verdade, todos muito vê a realidade. E aí que está o perigo, irmãos. Aí que está o perigo. Nós vimos Jesus ele batendo muito forte aqui nessa passagem. Os fariseus eram tão maus que Jesus curava cego, Jesus curava mudo, fazia paralítico andar, ele fazia todos os milagres possíveis. Mas toda vez que Jesus fazia alguma coisa grande, nenhuma das vezes eles ficavam preocupados e ficavam agradecidos e ficavam com o coração alegre por quem estava sendo curado. Ele sempre procurava alguma coisa contrária contra Jesus. Alguma coisa contra. Às vezes você fala assim, nossa, como é que esse povo era ruim? Mas hoje, nos dias atuais, nós vemos tantas pessoas que é parecido com isso. Pessoas dão testemunho e a princípio parece que está se alegrando com o testemunho, mas na verdade o coração dela fala assim, por que não é comigo?
Porque é o mesmo, o testemunho é com essa pessoa de novo. Pessoas que muitas vezes conquista, tem vitória, e na verdade as pessoas estão com o coração tão ruins que em vez de se alegrar com a felicidade do próximo, ela fala assim, por que não é comigo? Será que foi de Deus isso aí mesmo? E aí, essas pessoas precisam nascer de novo. E aí tem pessoas que batem na sua costa falando que tá se alegrando pela sua vitória, mas nós sabemos que uma hora ou outra o fruto vai aparecer. O fruto dos ciúmes, da inveja, o fruto da raiva, os frutos ruins aparecem. E isso nós não podemos maquiar porque é natural. Existem pessoas como esses fariseus fazendo um ótimo trabalho escondendo os frutos ruins, mas na verdade uma hora ou outra o fruto ruim aparece, porque isso é natural. A árvore que é ruim, ela vai dar fruto ruim. Agora, se você quer que esse fruto, que esse estado, que esse mude, é necessário você nascer de novo. É necessário você nascer do Espírito. Porque só quando você nasce do Espírito, ele consegue tratar em você os frutos que é dele. Os frutos que é do Espírito. Você consegue perdoar, você consegue amar, você consegue transmitir sinceramente. Porque só quando nós temos o fruto do Espírito que nós conseguimos transmitir sinceramente o amor, o perdão, de tudo aquilo que o Gálatas 5:22 vai dizer. Porque por nós mesmos, nós seres humanos, nós somos pessoas que nós temos ciúmes, que temos raiva, que nós temos indignação, que a gente não quer perdoar. A gente é assim. Paulo ele vai dizer, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço e refaço, porque essa é a minha natureza pecaminosa que me leva para o pecado, que me leva para essas coisas ruins. Mas é por isso que Deus nos dá uma escolha, Deus nos dá uma esperança. Através dos frutos do Espírito eu faço de vocês uma nova pessoa. Uma nova pessoa. Mas é necessário nós deixarmos. É necessário nós falarmos assim, Deus, eu quero ser diferente. Eu quero me alegrar com a alegria do próximo, com a alegria do próximo. Eu quero me alegrar com a vitória do próximo. Eu quero me alegrar. Eu não quero ter mais essas coisas. Não é porque não é comigo. Ao ponto que esses fariseus chegaram. Jesus ele fez um grande milagre ali. Ele pegou um homem que estava cego e mudo. Cego e mudo porque estava dominado por inimigo. E aí agora, Jesus ele faz esse milagre e eles estão preocupados assim. Não, Jesus está sendo dominado pelo inimigo. Por ciúmes, por inveja. E aí ele vai dizer, olha, como vocês são venenosos, como vocês são cobras. Como vocês têm a capacidade de ser tão... Porque para Jesus ele não falava, eles falavam nos cantos. Porque eles não tinham coragem, mas Jesus conhecia o coração deles. Jesus conhecia o coração deles, assim como Jesus conhece o seu coração. E essa palavra não é uma palavra simplesmente mas é para que Deus possa te dar uma oportunidade. Deus está te dando a oportunidade de mudar. Porque você pode enganar muitas pessoas, mas Deus ninguém engana, irmãos. Deus ninguém engana. Tem tantas pessoas com um coração tão ruim. Com um coração tão ruim, gente. Existem pessoas que dizem ser de Deus. Estão julgando as pessoas, dizem ser de Deus, mas na verdade são árvores ruins, porque o fruto é ruim. O fruto que ela está dando é fruto que você fala assim, gente, como? Por quê? Isso não deveria acontecer na casa de Deus, isso não deveria acontecer entre irmãos. Isso não deveria acontecer entre aqueles que dizem ser de Deus. Você já pensou e você já parou para imaginar que dentro da casa de Deus é um dos lugares que dá mais problema? E era para ser um lugar que deveria ter mais paz, porque estamos no processo onde nós dizemos que estamos no Espírito Santo, mas se nós deixássemos realmente o Espírito Santo tratar, haveria muito menos problema. A gente pega um probleminha assim, a gente começa a fazer dele uma tempestade, porque na verdade tem muita árvore ruim.
Árvores que não deixam ser tratadas, e não é porque são novos convertidos, não. É porque tem pessoas com 30 anos de igreja, e eu falo aqui entre aspas, logicamente, mas que não estejam ser tratados pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que não pode ser ministradas, é por isso que não podem, Jesus não pode fazer, porque elas estão ali naquele processo e não deixa. Elas não deixam. E aí Deus está falando, olha, como é que pode vocês serem assim? De serem coisas boas, com um coração tão ruim. E a igreja, ela se tornou isso, e a quem está lá fora nos assistindo, quem está lá fora que sabe do nosso dia a dia, os filhos que não são convertidos, os pais que não são convertidos, ela vê isso e fala assim, eu não vou nessa igreja por causa da hipocrisia. Porque ele fala daquilo que o coração não tá, o coração tá cheio de maldade, falam coisas boas lá, mas eu sei. Porque muitas vezes o pai está vendo fruto ruim, os filhos estão vendo fruto ruim, e aí nós temos na igreja todo mundo parecendo uma fruta tão boas. Está parecendo que está tendo frutos bons, porque as palavras são tão articuladas, palavras de amor, palavras de compaixão, palavras de aquilo tudo, mas na verdade Deus sabe. E algumas pessoas no seu cotidiano sabem que o fruto está ruim. Que o fruto está ruim porque você não deixa ser tratado por ele. Mas graças a Deus que Deus está dando essa oportunidade, porque você precisa nascer de novo. Nascer de novo. Nascer de novo. Jesus ele fala para Nicodemo, quando é necessário te é. Necessário te é. Nascer de novo. Nascer de novo. Porque aqui ninguém engana Deus. O nosso coração, a nossa boca fala daquilo que está cheio no nosso coração. E a gente pode, na igreja, em lugares que a gente quer ser agradável, ministrar coisas tão boas. Mas aí quando chega o tempo de nós mostrarmos que realmente nós somos diferentes, o tempo que a raiva chega, que quando você tem que falar no instinto, você segura e falam coisas não palavras de maldição, mas palavras de amor, palavras de bênção. É aí que nós vemos. Quando você é entagado a falar aquilo que você quer falar e dizer na injustiça, aquela questão toda, é aí que nós vemos. Mas a administração de Deus para nossas vidas nessa noite é o seguinte. Como é que tem sido os seus frutos? Como é que tem sido os seus frutos? O interessante é que, como foi ministrado um tempo atrás, nesses dias, Deus está falando com a igreja, porque a igreja precisa mudar. Porque lá em Apocalipse, quando fala, eis que estou na porta e bato. Aquele que abrir a porta e deixar eu entrar, eu entrarei com ele e vou cear. Não está falando para pessoas do mundo, está falando para a igreja. E é tempo, igreja, já de nós abrirmos essa porta para Jesus sentar por completo em nossas vidas e fazer a obra por completo. E aí nós temos tantas pessoas com tanta amargura, com tanta falta de perdão, pessoas que têm tanta facilidade pro mal. Sabe que tem pessoas que têm tanta facilidade para criticar, que tanta facilidade para falar mal, que tem tanta facilidade, ela é normal, porque a árvore mal, a árvore que é ruim, ela tem facilidade em dar frutos ruins. Mas agora a árvore que é ruim, ela tem dificuldade. A árvore que é ruim, ela tem facilidade em dar fruto ruim. Agora, a árvore que é ruim, ela tem dificuldade em dar frutos bons, porque não tem como. Agora tem tantas pessoas forçadas dentro da igreja. Tantas pessoas forçadas. Porque querem mostrar uma coisa que não são, em vez de deixar Jesus fazer a obra por completo. Falsidade. Pessoas dizendo uma coisa que sente totalmente diferente. Pessoas com muito rancor dentro de si mesmo. Um depósito cheio de maldade. Mas graças a Deus, que Deus nos tem a oportunidade de ministrar e continuar ministrando em nossos corações. Para que nós possamos mudar, nós que somos a árvore. A gente está tão preocupado em querer mostrar os frutos. Em frutos, querer mostrar os frutos. E Deus está falando assim.
É tempo de você mudar você antes de querer mudar os frutos, porque só mudará os frutos se você mudar primeiro. Porque não tem como, do jeito que você dá, do jeito que você está, da árvore fruto bons. Trata você primeiro. Trata na sua raiz. Porque só tratando em você, as coisas boas sairão naturalmente. É naturalmente. Quem é bom naturalmente. Ela não precisa fazer força. Ela não precisa, sabe, aquela coisa forçada. É naturalmente, ela ama naturalmente, ela perdoa naturalmente, porque ela foi tratada, ela tem palavra de sabedoria, ela tem uma palavra de conhecimento, ela tem uma palavra que vai, sabe, ela é normal dela. Ela tem sempre algo para os corações das pessoas. Ela nunca está envolvida em polêmica. Ela está sempre amando e perdoando as pessoas, se abraçando, sempre colocando um pano frio ali, sabe? Tirando todo aquele fogo da igreja que muitas vezes quer trazer o inimigo para a igreja. Ela está sempre apaciguando, não está colocando fogo na lenha. Ela está sempre... E isso é normal. Mas sabe quando nós vemos quando uma árvore é ruim? É quando muitas vezes um problema está desse tamanho. Em vez de você ser bombeiro, você começa a colocar mais fogo na lenha. Em vez de, porque Deus nos chamou, irmãos, para acabar com o fogo. Acabar com muitas vezes com aquilo que o inimigo quer fazer dentro das igrejas. Quer colocar uma polêmica, colocar e alastrar. E aí Deus ministra, olha, eu estou buscando pessoas que têm frutos, porque essas pessoas têm a capacidade de olhar para um problema e não espalhar. Porque tem pessoas que são assim, ela se alegra com a desgraça do próximo. Essa se alegra muitas vezes com o cair do próximo. Muitas vezes dizendo, eu não disse que era assim. Eu não falei que a pessoa uma hora ou outra. Eu não falei que uma hora ou outra a pessoa ia fazer isso. Não falei que uma hora ou outra a pessoa ia cair. Eu não falei. Isso é uma árvore ruim. Isso é uma pessoa que não foi nascida no Espírito Santo. Isso é uma pessoa que precisa ser tratada. Porque é uma pessoa que se alegra com a tristeza do próximo, com a caída do próximo. É uma pessoa que não nasceu no Espírito. E que precisa de novo passar pelas sagas do Espírito Santo. Porque só assim haverá frutos bons. Fruto bom é quando você sinceramente chora pela perda do próximo. É quando você se lamenta realmente com a tristeza do próximo. Quando você faz o bem pro próximo sem querer aplausos. Quando você tem misericórdia, quando você tem amor, quando você tem um domínio próprio, quando você tem a mansidão. Os frutos do Espírito nós só teremos se nós deixarmos o Espírito Santo tratar em nossos corações. Quando nós deixarmos ele ministrar no mais profundo. Então a ministração dessa noite é o seguinte. Como é que está o seu fruto? Porque é pelo fruto que nós vemos como é que está a árvore. É pelo fruto. É quanto o fruto dá. É quanto a árvore dá o fruto. Que nós sabemos que a árvore não está legal. É porque tem muitas árvores que parece que está tão bem. Que está tão robusta. Mas quando chegar o tempo de dar o fruto. E aí nós saberemos sinceramente como é que está essa árvore. E tem pessoas dentro da casa de Deus que parece que tá tão boas. Tem pessoas que parece que tá tão lindo, maravilhoso. Mas no momento que precisa mostrar os frutos, nós vemos que os frutos estão ruins. Mas graças a Deus que existe um Espírito Santo que dá nova oportunidade de vivermos o novo de Deus. O novo de Deus. A nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Então você precisa se encher mais de amor, de mansidão, de benignidade, de tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que é bom. Porque sairão só coisas boas das suas bocas. Agora, você pode se enganar o próximo, mas ninguém engana a Deus. Uma hora ou outra os frutos aparecem. Mas que Deus tenha misericórdia dos nossos filhos, que possamos mudar, porque eles estão dando oportunidade de fazer o diferente, de fazer o novo. Creia nisso, querido. Creia nessa palavra. Creia nessa oportunidade. Quem vai ser você? Você vai ser um fariseu? Um fariseu que
teve tantas oportunidades de ser transformado, porque Jesus teve oportunidades, assim como ele teve para prostituta, assim como ele teve para o cobrador de impostos, assim como ele teve para o mendigo, assim como ele teve para tantas pessoas. Jesus teve oportunidade para os fariseus transformarem, mas eles chegaram até a crucificar Jesus dizendo palavras malditas, erradas, palavras mentirosas contra o próprio Cristo, porque não se deixaram ser tratados. Quem é você nessa história? Que eu e você possamos ser aqueles que deixam Jesus ministrar no mais profundo dos nossos corações. Deixa ele ministrar. Sabe, o que é mais lindo na conversão, eu sempre digo isso, é porque eu vejo como que Deus, o propósito de Deus na transformação dos seus filhos. Você parar de beber é lindo, maravilhoso. Você parar com as drogas é lindo, maravilhoso. Mas o maior processo que Deus faz na minha e na sua vida é quando Ele trabalha o nosso caráter. Quando Ele trabalha dentro de nós, das nossas vontades. Isso é o maior processo que muitas pessoas não estão deixando fazer. É quando Ele trabalha no caráter. É quando Ele muda. E aí a gente consegue transmitir esses frutos do Espírito. E é tão bom quando a gente percebe, porque a gente não faz a gente não faz pensado, é natural quando você está deixando ele ministrar na sua vida, quando você está deixando o Espírito Santo fazer a obra por completo na sua vida, quando você dá o fruto, você mesmo se alegra com o fruto que você deu. Quando o fruto é bom e você se alegra, vai, gente, eu não sabia que eu estava tão transformado assim, porque às vezes a gente se assusta conosco mesmo, em saber que em uma outra vida a gente faria uma coisa totalmente diferente. Diante da injustiça, num outro momento, a gente faria uma coisa totalmente diferente. Diante da indignação, a gente faria uma coisa totalmente diferente. A gente faria totalmente diferente. Mas aí, quando vem um processo de você mostrar o fruto, você fala, gente, olha só como é que está meu fruto. E aí as pessoas falam assim, nossa, como é que você mudou? Eu fecho algo diferente, eu fecho um fruto bom. Então, é lindo quando Deus ele faz isso e quando nós deixamos Ele fazer. Nascer no Espírito Santo. Nascer pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando nós não nascemos pelo Espírito Santo, a gente é capaz de ter ciúmes de umas coisas tão simples. Olha só o ponto que esses homens chegaram. Eram representantes de Deus. Representantes de Deus. E eu e você, nós temos, se a gente não deixar o Espírito Santo tratar todos os dias em nossas vidas, a gente corre esse risco de tornar pessoas assim, que em vez de olhar o processo de milagre que Deus está fazendo, a gente está preocupado com coisas mesquinhas, mesquinharia. Mas graças a Deus que todos os dias nós estamos deixando o Espírito Santo ministrar nossos corações. E aí a gente não vai se tornar esses fariseus que estão tão preocupados se Jesus está curando no sábado, de a maneira que Ele está curando, se Ele está curando, e a gente está preocupado que o reino de Deus, com as coisas boas, a gente está preocupado com isso. Então pare de ser um religioso e deixe Ele fazer a obra por completo. Deixe Ele ministrar por completo. Que nessa noite você possa ter entendido que Deus tenha falado com o seu coração. Ontem foi ministrado sobre a maquiagem, e não numa direção muito diferente. Deus ministra nessa noite sobre os frutos. E sobre, através dos nossos frutos, saberemos como é que nós estamos. Muitas vezes a gente não consegue reconhecer que o nosso fruto está ruim. Então pergunta a pessoa do teu lado, como é que está meu fruto? Como é que está meu fruto? Porque através do fruto você vê como é que está a árvore. E como foi ministrado com Jesus, olha, você deixa o joio e o trigo junto. Não arranque o joio, porque qual é o risco de você arrancar o trigo também? Porque eles são muito parecidos. E de qual maneira essa passagem ele vai te dizer, olha, os dois estão frutos, mas a árvore má, ela mostra através de seus frutos que ela é má, que ela é ruim. Então não tem como se enganar. O joio, ele é continuar joio se não deixar o Espírito Santo fazer a obra. E a árvore ruim vão continuar sendo ruim se não deixar o Espírito Santo fazendo a obra. Mas graças a Deus que o Espírito Santo tem poder. Ele tem poder
para fazer a obra por completo. Amém. Eu quero orar contigo e pedir que você possa ter coragem de deixar Ele ministrar. Deixar Ele fazer a obra por completo. Deixar, diferentemente dos fariseus, deixar Ele ministrar e tocar. E falar assim, me busca. Que eu quero que as coisas boas na sua vida sejam naturais. Eu quero que o perdão na sua vida seja natural. Eu quero que o amor na sua vida seja natural. Eu quero que a mansidão na sua vida seja natural. Eu quero que os frutos espirituais na sua vida sejam natural. Não porque você está forçando uma coisa, mas porque você é uma árvore boa. E sendo uma árvore boa, os seus frutos serão bons. Que você possa buscar no Espírito Santo. Não pare. Fique indignado com as coisas, com os frutos ruins que você está. E fala, Senhor, me processa. Me faça eu nascer de novo. Eu quero nascer de novo. Eu quero ser bom. Eu quero me alegrar sinceramente com a alegria do próximo. Eu não quero ser invejoso. Eu não quero ter esse coração amargurado. Eu quero ser uma árvore boa para que eu possa dar um fruto bom. Feche seus olhos aí. Senhor Deus eterno Pai. O Senhor fez de uma maneira tão direta em nossos corações. Para mostrar, existem pais que precisam mostrar para os filhos de uma maneira tão direta, de uma maneira que eles têm frutos bons. É necessário que nós começarmos a mostrar frutos bons, não porque a gente está forçando, mas porque é natural. É natural. Assim como Cristo, Ele andou nessa terra e para Ele é tão natural amar, para Ele é tão natural perdoar mesmo diante de uma cruz, mesmo diante de uma coroa de espinho, era tão fácil para Ele, porque era natural para Ele perdoar. Que nós possamos buscar o Espírito Santo ao ponto que seja natural para nós o amor, ao ponto que seja natural para nós, como uma árvore boa, dar frutos bons. Porque é isso que Deus procura da igreja. Árvores tratadas, árvores boas, que dão frutos bons, que alimentam o próximo. Mas é necessário que nós possamos olhar e falar assim, eu preciso nascer de novo, porque assim como Jesus ele fala para Nicodemos, necessário te é nascer de novo, para que vocês possam, fariseus, ter frutos bons, vocês precisam nascer de novo, nasçam no fruto, na água do Espírito, deixa ele tratar, deixa ele ministrar, porque esses frutos, eles são ruins. Que às vezes tem tantas pessoas querendo mostrar uma coisa que não são. Assim como esses fariseus, tá cheio de temor, cheio de coisas ruins, mas o relatório, a fala deles é uma fala como se fossem pessoas tão boas, e aí Deus condena a hipocrisia, a mentira. Tá querendo enganar quem se Deus fez todas essas coisas? Tá querendo enganar quem? Que o Espírito Santo ele vê no mais profundo dos nossos corações e vê a sinceridade de nossas palavras. E nessa noite ele toca e fala assim, olha, seja uma árvore boa, porque quando você ser uma árvore boa, você dará frutos bons. Agora, enquanto você não deixar o Espírito Santo tratar, enquanto você não deixar o Espírito Santo fazer a obra, você vai continuar sendo uma pessoa rancorosa, uma pessoa mentirosa, uma pessoa cheia de maldade no coração, cheia de maldade, cheia de ira, e cheia de falta de amor. Temos de sermos diferentes. É por isso que muitas vezes, infelizmente, na casa de Deus, existem tanta briga, tanta discussão.
É porque pessoas não deixam ser tratadas pelo Espírito Santo e como consequência disso, uma falta de sabedoria, uma falta de amor, uma falta de se colocar, de empatia, de se colocar no lugar do próximo. Todo mundo tem razão, todo mundo quer ter razão, todo mundo quer fazer justiça e esquece dos frutos. Esquece que dos frutos da outra face. Esquece. Porque a gente está preocupado com a indignação, a gente está preocupado com a injustiça, a gente está preocupado com quem está certo, quem está errado, a gente esquece do amor, da compaixão, de perdoar, de deixar para lá. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. E que possamos ser uma árvore boa, para que em nome de Jesus possamos dar frutos bons. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, querido? Que você possa ter entendido a ministração nessa noite. Eu tenho um desejo no meu coração aqui, que acima de tudo, antes de eu ser um pregador, eu possa ser um cristão. Porque não adianta eu estar ministrando, não adianta eu estar falando, se eu não sou ser uma árvore boa. O que me adiantaria pregar, falar e ministrar e todo mundo fala que benção se eu não for uma árvore boa? Estarei mentindo para mim mesmo. Então que você não minta para você mesmo. Antes de você querer o fruto, olha o seu próprio fruto, olha, vê como é que tá os seus frutos. E que nós realmente possamos ser árvores boas, para que nós possamos dar frutos bons. Em nome de Jesus. Que você fique em paz. E que você deixe Deus continuar ministrando no seu coração. E não se esqueça, nasça no Espírito Santo. Porque é Ele que faz essa obra por completo. Em nome de Jesus. Fica com Deus. Tenha uma boa noite em nome de Jesus.